Livro, assim, o que que você tem lido ou que você leu que te motiva no esporte? Tem alguma obra que Cara, essa eu li, eu consigo, porque você sabe, eu sou muito fã do Goggins, sim, né? Tipo, sim, eu sou louco pelo Goggins e eu li as duas obras dele. E depois que eu li as obras dele, eu melhorei como atleta, cara. tá, Então tem alguma assim que você leu, assim, tipo, e na carreira também, né? Que você lê, tá, pela sua profissão, né, de advogado, você lê muito. sim. É, Assim, no esporte, para o esporte esporte. em si, eu não tenho um livro que eu possa te falar É, assim, esse aqui é para voltado o para o esporte. esporte, tá? Mas eu tenho livros que me ajudaram a fazer o que eu faço hoje. Ui, tá, que são. Entende? Então, tem uma Eita, lista, cara, tem uma vamos lista, falar porque eu sobre sempre ele. gostei muito de Diga aí. ler, então assim, mas se eu fosse falar bem rápido, por exemplo, que nem eu te falei, pegando um gancho do que eu te falei, que hoje eu tô no triatlon, tem um livro chamado A Única Coisa. Não sei se Caramba, esse eu você... não conheço. Tem esse livro, A Única Única Coisa, não sei coisa. se você nunca leu Não, ele. nunca li. Fica a Fala dica. sobre. Cara, é assim, a gente tem muita coisa para fazer na vida, muita coisa. Né? Se a gente for fazer uma lista aqui, detalhe, produtividade não é sinônimo de lista de tarefas. Então, não significa que você fazer uma lista de coisas que você tem para fazer, você é produtivo. Sério? Caramba, Significa que interessante. você é atarefado. Avisado. E que Você não não é... tem, talvez não tenha E resultado, né? esse livro ele fala esse e o Essencialismo, que é um outro livro também muito legal, fala exatamente e Ixi, se complementa muito nessa necessário. situação. Então, por exemplo, a única coisa, cara, a essência desse livro é assim: qual é a única coisa que se você fizesse hoje te daria tranquilidade? Caramba, que profundo. É porque você tem várias coisas para fazer. Cara, não adianta, você vai olhar essa lista, você vai falar, pô, tem que fazer tudo isso. Eu E não, você entra em eu não desespero. consigo pensar. Consegue, Lars, pensar em alguma coisa que te dá tranquilidade? Fazer hoje? Não é? Então, e tá nesse livro, a única coisa. Então, assim, hoje, minha única coisa, qual que é? É o triatlo. É a minha única Entendi. coisa. Então, eu poderia correr uma montanha? Poderia, mas vou Poderia. me arrebentar, tenho que me preparar. Eu poderia, sei lá, fazer uma ultra de É, pista? Poderia, mas vou me é, arrebentar. Poderia correr uma maratona agora? Poderia, poderia. terminaria, inclusive, mas vou terminar arrebentado. Então, qual é a única coisa que eu tinha que fazer pro triatlo? Aprender a nadar. Porque Entendi. eu já pedalava, eu já corria, Corria. só que eu não sabia nadar. Então, pensa, se eu falar assim, não, vou ter que acordar 5 horas da manhã e pedalar, vou ter que acordar, terminei, já vou começar a correr e depois eu já vou pra aula. Cara, são tantas coisas que eu ia me acidentar no meio do caminho e no final não ia conseguir Consegui. terminar. Entendi. Nossa, vou ler E esse não ia livro. superar. Eu gostei. Então eu foquei na natação. Sim. Então esse livro me ajudou a entender a única coisa que eu tinha que fazer para que todas as outras no triatlo fossem mais fáceis. Nossa, que Entende? interessante, velho. Então esse livro é um E livro que me ajudou. Tem outros. Esse o Essencialismo, por livro. exemplo, é O um Essencialismo, o também. título é conhecido, mas eu não li ainda. Ele tem um risquinho É. assim e tal. Ele também é legal. Eu, Ele fala muito da questão de você. É como se fosse é, plano de dívidas que a dívidas. gente tem Sim. de Esse eu tenho contas muito. para É, pagar, tenho contas. muitas lá. Aí tem lá variável, fixo, os caramba quatro. Cara, às vezes nem tudo que tem ali é importante, nem tudo que tem ali é essencial para sua vida e você pode reduzir. Pra gente que é do esporte, Forte. as pessoas falam, pô, mas como que você faz tudo que você faz? Aí esse livro também me ajudou, É o tá? essencialismo. Eu vou colocar Eu na lista pego o também. que é essencial e eu faço. Então, antigamente eu treinava de manhã e à noite. E assim, de manhã eu fazia corrida, 5 e pouco da manhã, 7 horas da manhã eu já estava nadando. É, E à noite eu ia fazer isso fortalecimento. é. Muita coisa. Muita coisa. Então eu É. acabei dividindo muito melhor minha agenda e consigo fazer a mesma coisa. Caramba, é o essencialismo, né? É, eu vou Essencialismo. colocar na lista esses dois. Eu vi no seu podcast lá quando você foi no BNI, Ah, né, que você falou que a leitura te salvou. Inclusive eu fiz o corte, né? legal, Me sim. fala sobre isso, Jefferson. Cara, essa parte é É. complicada, porque assim, Bom, quem me conhece muito bem E- sabe que assim, cara, não foi muito simples, Sim, eu sei. né? É, Chegar até que, aqui, poder sentar aqui e tal, cara, não foi simples. Como não é pra ninguém, a sim. gente não é privilegiado por isso, né? O sol é o mesmo pra todo mundo e dentro da sua proporção. Entende? Então eu não fui privilegiado ou É, menos privilegiado. Só que tive algumas intercorrências ali no meio do sim, caminho que eu falo que a leitura me salvou. Por quê? Porque meu pai faleceu, eu tinha 6 anos. caramba.
Então, quando você não tem uma referência masculina, né, de um pai, você não sabe muito bem como as coisas vão caminhar. Então, você fica perdido. Independente do seu pai, se ele é correto ou não, você tem uma referência. Seja para fazer o que ele fez, ou seja para entender que o que ele faz não é bom para você. Verdade. Agora, quando você não tem nem isso, você fala, você tem que olhar para alguém. Entende? E eu sempre falo isso porque eu aprendi assim, nas leituras, que quando você escreve um livro, geralmente você quer vender muito daquilo. Você quer ser um best-seller. Então você vai colocar o melhor que você tem dentro daquele livro. Sim. Se você colocou o melhor, eu preciso só extrair o melhor que você colocou lá dentro. Então é a oportunidade que eu tenho de sentar com você e falar, Du, o que você tem para me falar? Tá dentro do livro. Então eu falo que eu peguei muitos conselhos e muito do que eu sou hoje dentro da leitura. Não tem como ignorar as pessoas que passaram pela minha vida, entende? Porque eu não fui órfão, graças ao bom Deus, entende? Então eu tive pessoas maravilhosas que me orientaram em toda a minha trajetória, todas. Interessante isso. A quem, pelo princípio de honra, eu honro, sabe? Que é bíblico isso. Dá honra a quem tem honra, e essas pessoas eu honro porque se eu sou quem eu sou hoje, eu devo muito a elas. Mas os livros me ajudaram muito. Então, eu li muito Nossa, demais. Li muito, E muito. teve algum que marcou assim? Tipo assim, Cara, teve. teve. Qual que foi? Um livro que eu li em 2000 e... Eu acho que eu li esse livro em 2017, 2018, salvo engano. Chama A Vida Intelectual. Eu até emprestei ele pro meu sobrinho agora. Caramba! Sério, A Vida Intelectual. Ele é um padre francês. O nome dele eu não vou saber pronunciar, tá lá, mas o nome é esse, A Vida Intelectual. E, cara, foi um livro que, assim, ele pega muita ideia de Santo Agostinho, então, filósofo, entende? Então, ele traz muito essa ideia da filosofia, a ideia do cristianismo, porque ele é padre, para a ideia da nossa vida hoje. Então, cara, esse livro assim, mudou a minha vida. Sério? Foi tão impactante. Fenomenal. Que interessante. Né? Fenomenal. Assim, o melhor livro que eu li na minha vida. E foi um livro emprestado, inclusive, e tal. Ele faz? Você conhece esse livro, né? Então, é um livro maravilhoso. Assim, acho que todo mundo tem que ler esse livro. Ele fala muito de você equilibrar as coisas, porque você tem que ser intelectual. As pessoas pensam que ser intelectual é você andar de terno e gravata. Entendi. Né? Cria um estereótipo, talvez. É ler muitos livros, é você saber falar sobre tudo, e não é. E não é. A ideia que ele passa é você ser intelectual compreendendo a tua vocação. Por que você nasceu, para que você nasceu, e aí você alinha isso. Caramba. Entende? Então tudo se torna mais fácil. E aí a sua vida se torna intelectualmente equilibrada. Claro, a gente sabe que é difícil o equilíbrio, mas ele fala muito sobre isso. Então, assim, a diferença genética para a diferença comportamental. Às vezes você tem irmãos gêmeos, que um fica o dia inteiro no sofá, o outro vai para academia. O outro passa o dia inteiro lendo, porque ele acredita que isso vai mudar a vida dele. O outro, ele lê, mas também pratica atividade física. Eles têm o mesmo gene, a mesma genética, são mesmo tipo sanguíneo, só que comportamentos intelectualmente diferentes, o que os torna diferentes. Então esse livro, cara, maravilhoso.